This is BJJ Hood, tapping into Jiu-Jitsu lives on and off the mats. Hello, we are back. This is the BJJ Hood podcast. I'm Babby, your host, and you know already, we're here to share inspirational stories about women in Jiu-Jitsu and how the martial art changed their lives. If you're new here, make sure you follow us on YouTube, on your favorite podcast platform, and that you share this episode with your friends too. On YouTube, we have subtitles in Portuguese for the interviews that are in English and subtitles in English for the interviews that are in Portuguese. Make sure you also follow us on Instagram. That's where we are posting all the information about our guests, some little snippets of the interviews so you can see a little bit of what we're talking about on that interview on that day. So make sure you follow us there on BJJ Hood Podcast. This episode today is going to be in Portuguese, so I'm going to switch that to Portuguese right now. Comigo aqui hoje, a faixa preta Nika Schwinden. Espero que eu tenha falado certo o sobrenome dela. A Nika é tricampeã mundial marcha pela IBJJF, 9 vezes campeã brasileira pela CBJJ, 9 vezes campeã sul-americana pela IBJJF e 4 vezes campeã pan-americana também pela IBJJF. Além dos títulos, a Nika é um exemplo a ser seguido pelo trabalho que ela faz, principalmente com o jiu-jitsu feminino. Nika, muito bem-vinda ao BJJ Hood Podcast. É um prazer falar com você. Finalmente a gente conseguiu, né? Finalmente. Eu venho tentando falar com essa mulher. Eu venho tentando falar com essa mulher, acho que tem um mês, já que a gente marca e sempre acontece alguma coisa. Ela até brincou, a gente tá encantada, não tá acontecendo, né? Agora foi. Finalmente, graças a Deus. Queria que você se apresentasse, Nika. Para quem não te conhece, não sei quem ainda não te conhece dentro do jiu-jitsu, mas se apresenta um pouquinho, por favor. Bom, eu sou a professora Nika Schwinden, eu sou faixa preta aqui da Gracie Barra, Curitiba. Eu moro aqui no Brasil, em Curitiba. Hoje, meu trabalho é completamente voltado para a nossa escola e principalmente para o público feminino, para a turma feminina. Acredito que a gente tem a maior turma feminina da Gracie Barra atualmente. A gente está nesse trabalho com as mulheres desde 2014, então a gente tem um chão aí grande de estradas, estamos na batalha. Hoje eu tenho mais de 160 mulheres matriculadas na nossa escola, que é um número muito relevante dentro da comunidade do jiu-jitsu. Você acabou falando dos meus títulos, mas eu acho que o título mais importante para mim hoje é a formação de mais mulheres faixas pretas. Eu acabei de formar, eu estou com um time de 8 mulheres faixas pretas aí no meu currículo, que me traz muito orgulho, algumas informações com outros professores, em comum trabalho, outras só minha, mas eu acho que o meu título mais relevante é estar formando faixas pretas mulheres, né? Nika, qual o seu sonho, né? Eu sempre escuto falando sobre número, e é um número muito expressivo de mulheres que você tem dentro da sua academia. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhuma outra academia, não só da Gracie Barra. Eu também sou Gracie Barra, e eu não vejo isso em muitas academias. Eu acho que quando a gente tem um número grande de mulheres, a gente tem 40, 50 mulheres, já é um número grande. O seu é muito maior que isso, muito, muito mais expressivo, né? Qual é o seu sonho hoje? Você fala, eu vejo sempre você falando da formação de mulheres faixa pretas, né? Como você se imagina, sei lá, daqui a 10 anos, quantas mulheres faixas pretas você quer ter na sua academia? Formadas pela sua academia. Na minha academia eu quero poucas. Eu quero formar mulher faixa preta para a mulherada faixa preta levar jiu-jitsu para mais mulheres no mundo todo. Eu acho que sonho não, eu tenho como projeto mesmo. Eu costumo falar, eu sou do time dos fazedores. Então, pouco tempo fica no mundo das ideias, as coisas que eu almejo. E eu acho que eu tenho como propósito mesmo continuar esse trabalho forte com o jiu-jitsu feminino para daqui 10, 15 anos o meu número não ser relevante. Então eu vou ter que estar falando outra coisa com você daqui 10, 15 anos, porque vai ser comum ter muitas mulheres em todas as escolas e academias de jiu-jitsu. Eu acho que esse é meu propósito, fazer com que seja habitual você ver um treino com 30, 40 mulheres, né? Hoje a gente tem um horário nobre da nossa escola voltado para o público feminino, às terças e quintas, onde a gente coloca, em média, 50 mulheres numa aula e que isso se torne comum e normal e acessível a todas as mulheres em qualquer lugar do mundo, não só aqui em Curitiba.
Isso é muito massa. E, Nica, o que é que você acha que tem de tão de diferente, né? Qual o diferencial? O que é que acontece na sua academia que você consegue não só atrair essas mulheres, mas manter elas lá? Porque eu acho que é muito fácil a gente trazer uma mulher para dentro do tatame e ela fazer uma aula, mas o mais difícil é fazer com que ela permaneça e permaneça por tantos anos e chegue até a faixa preta, por exemplo, né? Eu acho que é primordial, primeiro, você separar seu treino de competição para o seu treino comercial. São duas coisas completamente diferentes. E isso para homens, mulheres e crianças. Então, precisa existir treino de competição para o Kids, para o Master, para o Misto. E tem que ter um treino exclusivo para mulheres que querem ter o esporte, o jiu-jitsu, como uma atividade extracurricular na sua vida, né? Não viver de jiu-jitsu, mas ir lá, dar uma suada, fazer parte de um grupo, né? Ter qualidade de vida, ter saúde. Essa semana eu tive um bate-papo muito importante com as minhas meninas e foi unanimidade a questão da saúde mental, que é a nossa terapia dentro do tatame, que ela acontece. Mas para isso acontecer é fundamental dividir o tipo de treino que você oferece para o seu cliente, para o seu aluno, e principalmente em relação às mulheres, trazer mais humanidade. Achar que você vai abrir um treino feminino e dar 1 hora de aula, você é um iludido, não vai funcionar. Você precisa se conectar com as pessoas. A gente precisa lembrar que estamos lidando com seres humanos que chegam carregados de informação, de conteúdo e que precisam ser olhados como tais, né? Não simplesmente por um número para eu querer lotar uma turma de alunos, entende? Sim. Então, eu acho que trazer mais humanidade para o tatame. Aí, para isso, tem que ter disposição mesmo, né? Não para mostrar na internet, mas para acontecer de fato na sua escola todo dia, né? Que seja constante os treinos no tatame. Uma coisa que eu escuto muito minhas alunas me contando quando as pessoas encontram com elas mas é verdade mesmo? A Nica faz isso mesmo? Cara, tá lá, é só chegar na escola, de segunda a sexta-feira o trabalho está acontecendo das 7 da manhã às 11 da noite, com o nosso time de professores incríveis. Então, assim, para a internet a gente posta um pouquinho, mas a verdade, o trabalho duro está acontecendo diariamente, de segunda a segunda, né? Sim. Que na verdade a gente não para, não. É campeonato, é assistência que a gente sempre está dando, enfim. Eu acho que o trabalho, ele é global, né? No sentido de você entender seu aluno dentro e fora do tatame. Sim. E tem uma coisa que você fala sempre também que eu acho que é muito legal e que eu acho que pode ser aplicável não só para a equipe feminina, claro, pode ser aplicável para uma academia inteira. Inclusive, estava falando sobre isso nesse último final de semana com o pessoal da minha academia, que você fala sempre assim, você precisa ouvir as pessoas, né? Esse é um dos motivos pelos quais você consegue conquistar tantas pessoas e mantê-las na sua academia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Quando você fala, a gente precisa ouvir, mas é o quê? Quando eles estão chegando na sua academia, você tenta entender qual o propósito deles com o jiu-jitsu, durante a trajetória deles, entender quais esses obstáculos que eles estão enfrentando e tentar ajudar nessa jornada, né? O que é exatamente na prática, no dia a dia, que você quer dizer quando você fala sobre ouvi-los? Fazer a escuta na prática, primeiro, é você ter essa anamnese e entender o que o aluno está buscando na escola. Né? Se ele está buscando aquilo como uma prática de atividade física, emocional, se ele quer perder peso, se ele quer ganhar massa muscular, se ele quer fazer parte de um grupo. Se você entender, né? Não adianta uma pessoa que quer comer maçã e você vender pera para ela, com certeza vai dar errado. Então, você fazer a escuta e ter o entendimento do que esse aluno vem buscar é fundamental. Isso é o mínimo. Mas isso é o mínimo. A escuta que eu falo é a escuta desse ser humano. É você escutar para ouvi-lo, não para responder, né? Não para ter uma outra situação. Eu sempre brinco com a seguinte metáfora, né? A pessoa chega, com a analogia, perdão. A pessoa chega, eu tô gripada. E você fala, meu Deus, eu tive uma pneumonia semana passada, eu sei como é. Meu irmão, fica quietinho, fala, poxa, então é bom você se hidratar, melhor dar uma descansada. É fazer escuta mesmo, é estar aberto para ouvir e entender o que o outro está passando. Porque teu aluno sempre chega com alguma coisa. E aí muita gente fala, aqui não é terapia, tem que ser treino duro. Eu acho que existe uma grande confusão na comunidade do jiu-jitsu, uma falta de entendimento, e que está tudo bem, a gente está aprendendo junto, trazer a compreensão de que você ser gentil,
você fazer a escuta, você receber essa pessoa bem, você ter uma conexão com o seu aluno fora do tatame, não te impede de tornar esse cara casca grossa, essa mulher casca grossa dentro do tatame. Então, qualidade e habilidade técnica nada tem a ver com empatia e acolhimento que precisa ser feito fora do tatame e dentro do tatame também. Mas a gente precisa parar de deixar estigmatizado que para ser lutador de jiu-jitsu, para ser lutadora de jiu-jitsu, precisa ser grosseiro, precisa ter kimono sujo, precisa falar bravo, precisa ser tosco. Não, eu conheço muito cara brabo, muita mulher braba que é extremamente gentil. E eu acho que tá aí o maior louvor do jiu-jitsu, né? Você atingiu o auge da sua habilidade técnica e o auge do seu refinamento como ser humano também. E isso tudo o jiu-jitsu pode te oferecer e nós, como professores faixas pretas, devemos conduzir os alunos a esse caminho. É muito legal quando você fala isso. Sempre quando eu converso, meu marido é faixa preta, eu ainda sou faixa marrom, mas quando a gente conversa muito, ele fala sempre isso. Quando eu comecei no jiu-jitsu, quando ele era adolescente, né? Ele era o tipo que gostava de brigar com todo mundo, que queria arrumar confusão em todo lugar. Depois de um tempo dentro do jiu-jitsu, ele foi mudando essa ideia e ele foi percebendo que não, que hoje em dia ele fala isso, eu tento ser o mais gentil possível. Se uma pessoa buzina pra mim, reclama comigo no trânsito, eu baixo o vidro e peço desculpa, mesmo se não for culpa minha, porque não, né? Não vai adiantar nada. Eu acho que essa filosofia de jiu-jitsu, se a gente levar... Cada um dá o que tem, né? Você escolhe o que você entrega no mundo. Exatamente. Você pode entrar em conflito. Cara, eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher forte, eu tenho uma voz imponente. Se eu quiser, eu posso entrar. Uhum. Mas é isso que eu quero entregar? Será que vale a pena, não, né? Eu não entregue, né? Às vezes arruma, né? Mas eu procuro não. Eu procuro trabalhar esse cão mau em mim, entende? Evitar o máximo possível, Eu prefiro alimentar o meu cão bonzinho. Mas às vezes é óbvio que eu também não dou conta, eu também estou em processo. Mas eu prefiro alimentar o cão bom dentro de mim. Com certeza. Né? Eu acho que... Eu entendo, tá? A gente escuta muito e é uma verdade, né? Como o jiu-jitsu brasileiro nasceu, né? Nasceu da família Gracie indo nas academias, metendo a porrada na galera para provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial que existe. E tá irado. Mas evoluiu, a gente não tá mais naquela década, a gente está em outro momento onde o jiu-jitsu pode ser usado como ferramenta de transformação social, como ferramenta de educação, de conduta, de construção de caráter, e é nesse jiu-jitsu que a nossa escola, que o meu trabalho, o trabalho das pessoas que a gente ensina está focado, entende? Né? Eu entendo a história e o nascimento do jiu-jitsu, desse jiu-jitsu old school, desse jiu-jitsu que não tinha muitas regras, que não tinha muita questão de algumas condutas são diferentes, porque a gente escuta muito isso, principalmente na internet, eu venho assistindo muitos vídeos falando disso. O jiu-jitsu não tem nada a ver com filosofia, tem a ver com ser o mais forte ou o mais fraco vencer o mais forte, que as pessoas entravam nas academias e provava-se na força, né, na técnica, que era melhor. E, na verdade, hoje a gente está vivendo um outro momento. Carlos Gracie Jr. construiu um outro momento para a gente, né, do jiu-jitsu para todos. Foi esse homem fenomenal que fez isso e que está funcionando e que está trazendo pão para muitos faixas pretas, né? Porque a construção o crescimento do jiu-jitsu se está completamente agrupado a isso. Não tem como desconectar o crescimento do jiu-jitsu, a ideia do jiu-jitsu para todos. Se o jiu-jitsu permanecesse só no campo esportivo, competitivo, nosso esporte nunca cresceria e nunca vai crescer mais se for só para atletas, né? Então, eu acho que isso precisa ser muito bem definido dentro dos locais de trabalho, dentro do que a gente fala, de como a gente prega o estudo e o conceito do jiu-jitsu para o mundo. É uma evolução, né? A gente começa daquela forma e se você para pensar, naquela época, quantas pessoas faziam jiu-jitsu, como você falou? Quantas mulheres você via no tatame? Quantas crianças você via no tatame? Para que era o jiu-jitsu naquela época, entende? Exatamente. Então, assim, o que era o jiu-jitsu quando o jiu-jitsu brasileiro nasceu, na família Gracie, do Hélio Gracie, do Carlos Gracie, e o que é o jiu-jitsu hoje, né? Hoje, cara, muita gente que questiona a filosofia atual do jiu-jitsu como arte marcial vive do jiu-jitsu que funciona hoje, não do jiu-jitsu que era para entrar em outra academia e sentar a porrada na galera. Exatamente. Foi importante, foi assim que nasceu, foi assim que aconteceu, incrível. Mas hoje a gente quer um jiu-jitsu
com filosofia, Uhum. com regras de conduta, para que seja para todos, para que seja para as nossas crianças, para que seja respeitado como um judô é respeitado. Para isso acontecer, algumas coisas precisam ser realinhadas e precisa ter um novo conceito, né? Uma nova construção dentro disso. E toda a comunidade precisa abraçar. Com certeza. É uma evolução, né? De pouquinho em pouquinho as pessoas têm que começar a entender e ir mudando essa percepção sobre o jiu-jitsu. Nica, eu queria saber assim, você tem muitas pessoas ao seu redor, você tem uma representatividade muito grande e você está sempre fazendo essas conexões com essas pessoas, né? Como é que você consegue criar barreiras e separar essas coisas? Eu sei que provavelmente é muito difícil, mas como é que você cria essa barreira, né? Eu acho que é uma carga não só física, como professora, como dona de um negócio, de uma escola, a sua presença online, enfim. Mas a carga emocional também de você ter tanta gente que confia em você, né? O suficiente para vir e para trazer todas essas coisas e ter toda essa comunicação, né? Como é que você consegue separar e criar essa barreira para você ter o seu próprio espaço? Olha, eu vou te falar que domingo agora foi o primeiro domingo do ano que eu fiquei sozinha na minha casa. Sozinha, assim. E que eu peguei e desliguei o telefone e eu pude fazer nada. Então, assim, na verdade, tudo tem um preço na vida, né? As pessoas precisam entender que nada acontece por acaso ou nada acontece só no Instagram, né? Para acontecer a entrega de material que a gente entrega na rede social, tem muito trabalho fora da rede social, na vida real aqui, lidando com situações e com seres humanos, que é o mais importante, né, na vida real. Então, eu tô aprendendo, tá? Eu tive muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu sou muito calorosa. Então, eu sou uma pessoa muito conectada às outras pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, a coisa foi crescendo a tal ponto de hoje eu acabo não indo no aniversário de uma aluna minha, porque se eu for em um, eu tenho que ir em todos, eu me sinto nessa obrigação. Então, eu prefiro não desagradar ninguém e acabo não indo. Então você acaba tendo que aprender a lidar com situações que do teu natural seria estar presente. Mas aí você não vai poder ir na outra, aí você pode magoar alguém. Isso para mim foi muito difícil aprender a conduzir, mas eu estou aprendendo. E outra dificuldade imensa é que eu sou pau para toda obra, né? E daí quando você é pau para toda obra, não se falta obra nessa vida. Então eu estou tendo que aprender a dizer não. Estou tendo que aprender a falar assim, não, esse ano eu vou fazer tantos seminários, esse ano eu vou me propor a fazer tantos podcasts, eu quero passar tantos finais de semana na minha casa. Então, me reorganizar, porque eu tinha a sensação que eu tinha que aproveitar tudo, aceitar tudo, fazer tudo. E isso me custou um burnout no ano passado, ao qual eu estou tratando ainda, né? Então, assim, foi um preço muito caro, porque se você não para, teu corpo te para. E eu amo o meu trabalho, e esse é o grande problema. É a grande dádiva, mas é o grande problema. Porque eu não dou conta que eu estou trabalhando. Então, é domingo, eu estou na praia, eu estava trabalhando. Em janeiro, eu aluguei uma casa na beira da praia e eu estava trabalhando os 10 dias que eu fiquei na casa. Até que o Rodrigo olhou para mim e falou: Cara, tu tá doente, você precisa ver isso, não é normal. Porque eu acho um tesão trabalhar com o que eu faço. Eu amo conectar as pessoas, eu amo usar o jiu-jitsu como ferramenta na vida dessas mulheres. Só que isso estava me pesando nesse sentido. Então, na verdade, é uma descoberta muito individual. É muito difícil, para cada um é no seu tempo. O meu tempo foi tendo que bater lá no fundo do poço e, opa, meu corpo me parou, eu tive um ganho de peso imenso, enfim. Vários sintomas aconteceram para eu me ligar que não estava legal o que eu estava fazendo. E agora eu estou me reorganizando. O massa de ser forte é isso, tá? Porque as coisas vão acontecer, você vai quebrar, porque as pessoas acham que pessoa forte não quebra, não chora, não dói, dói, quebra e chora. Só que você se reorganiza e segue o baile, né? Então, assim, eu estou numa fase de reorganização, numa fase muito feliz, mas eu tive que quebrar de novo, né? Tantas, 41 anos já quebrei bastante nessa vida, mas para me reorganizar. Mas eu sinto que está ficando cada vez melhor isso. Você vai aprendendo, né? Não tem como. Tipo, a hora que tu se reorganiza, acontece algo que vai fazer você se reorganizar de novo. Né? Essa é a vida, né? Tá orgânico, tá acontecendo. Então, hoje é isso. Hoje eu estou aprendendo a dizer não, aprendendo a criar limites, aprendendo a entender que tá tudo bem não poder atender todo mundo e que eu não vou dar conta e eu não dei conta. E que é isso, né? Eu acordo de manhã e falo, ó, hoje é isso,
Tem dia que eu mudo o mundo num dia, tem dia que eu acabo não conseguindo entregar nada. E eu tô aprendendo a ficar calma com isso. Aceitar, né? Que vai exatamente isso que você falou. Vai ter dia que você vai conseguir fazer muito mais do que o que você planejou, do que o que você se propôs a fazer. E vai ter dia que você só quer ficar deitado na sua cama e não fazer nada, e nem ver ninguém, nem falar com ninguém. E tá de boa, né? É, esse imediatismo do mundo a gente tem que cuidar porque não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com o social meio doente. Então a gente precisa, opa, eu não quero fazer parte disso, né? Eu não sou só isso, eu não sou só uma pessoa que tem que ficar fazendo coisas o tempo todo. Exatamente. Nica, quando foi que você percebeu que o jiu-jitsu podia mudar a sua vida, né? Eu sei que você vem, a sua história é uma história muito difícil da sua infância, e que você começou no jiu-jitsu, a sua segunda, né, vez no jiu-jitsu foi um pouco mais Tentativa. tarde. A segunda tentativa, a que realmente você engrenou e continuou, foi um pouco mais tarde. Mas qual foi o momento? Foi um momento específico que você parou e, caraca, isso aqui vai mudar a minha vida? Ou foi uma sequência de coisas que foram acontecendo e você foi entendendo, né? Percebendo aos poucos? Cara, excelente pergunta, sabe? Que ninguém nunca me perguntou isso. E, na verdade, não existiu esse estalo. Aí é que tá, né? E olha a sacada que eu tive tu falando. Na real, a gente tem essa mania de programar e controlar tudo, né? Aí vou fazer tal coisa para atingir tal objetivo. E, na verdade, a gente só tem que seguir o fluxo das coisas que acontecem na nossa vida. Porque isso aconteceu naturalmente. Eu fui treinar jiu-jitsu por insistência de uma amiga minha, segunda vez, e a coisa fluiu e eu sempre gostei de competição. Era aquela menina que na escola sempre queria competir tudo. Então, eu acabei indo para a competição e da competição acabei sendo convidada para dar aula. Então, em nenhum momento eu parei e falei, nossa, isso aqui tá fazendo minha vida ser melhor. Só fez melhor, entende? Foi o processo de ser melhor. Então, eu não ia lá todo dia pensando, isso vai mudar minha vida, isso vai mudar minha vida. Eu só ia. Porque aquele momento lá era um processo gostoso, era um processo de aprendizado muito importante para mim. Você acha que a virada de chave para você fazer do jiu-jitsu o seu meio de vida foi começar a dar aula para essas meninas quando você foi convidada? Não, também, porque quando eu fui dar aula para elas, eu fui implorando para não ir, porque eu não acreditava na minha capacidade de ensinar. Até porque elas foram muito loucas mesmo, eu não tinha essa capacidade. Um faixa roxa não tem condições de dar aula sem orientação de um faixa preta. Isso é um fato. Mas eu, graças a Deus, tive orientação do meu professor, então eu reproduzia a aula dele, né? Essa confiança eu fui ganhando aos anos ensinando. Né? Então, assim, porque não tem a ver com um repertório de habilidade técnica. Porque você pegar um faixa roxa atleta hoje, o moleque sabe tudo. Mas saber aplicar a técnica não quer dizer que você sabe ensinar a técnica. Atleta é atleta, professor é professor. A didática é muito importante quando você vai ensinar outra pessoa. A maneira como você se comporta no tatame é importante quando você vai ensinar outra pessoa. A maturidade que a vida te traz e que só o tempo te traz é fundamental para você ensinar outra pessoa. Então, na época, para mim foi uma loucura. Virou a chave o dia que eu pensei, não quero mais atender o consultório de psicologia porque eu só quero fazer isso da minha vida. Esse momento foi a virada de chave. Quando dar aula já estava tomando um tempo na minha vida muito precioso e que eu não conseguia mais dividir com outra profissão. Foi a hora que eu falei, não, cara, eu estou exercendo muito mais a psicologia dentro do tatame do que fora dele. Eu quero fazer esse trabalho com o coletivo. E aí foi quando Deu estalo. Você acha que nesse momento você já se sentia maduro o suficiente para ser professora? Eu falo isso também porque eu comecei um pouco a ajudar nas aulas já no finalzinho da minha faixa roxa e agora no começo da faixa marrom. A gente começou a criar uma aula feminina dentro da academia que antigamente era ensinada pelos nossos professores. E quando eu e outras meninas começamos a ficar mais graduadas, chegando na faixa marrom, eles permitiram que a gente desse essa aula para as meninas, né? Fizesse essa introdução para as meninas lá na academia. E por muito tempo eu acho que eu ainda sinto um pouco, tipo assim, meu Deus,
eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, não sei se eu tô pronta para dar aula, mas que também você vai aprendendo aos poucos. É exatamente aquilo que você falou. Você vê como seu professor tá fazendo a aula, o que é que ele tá ensinando, você vai lá, replica. A Gracie Barra tem um programa que te ensina a dar aula e a gente tem esse background que a gente pode ir lá e aprender também, né? Tipo um curso. Existiu um momento que você disse assim, não, agora sim, eu tô madura, eu me sinto professora, ou você acha também que foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos e te tornou professora com o tempo? Eu acho que foi natural, porque a gente tem uma cobrança muito grande, né? Eu falo muito sobre a síndrome da impostora, porque durante muito tempo eu fiquei me questionando se eu tinha qualidades ou possibilidades de ser uma grande professora, ser uma professora tão boa quanto um homem faixa preta. Olha que loucura, né? Inclusive, já escutei isso de homem no tatame, de eu dar uma aula e ele olhar para mim e falar: Nossa, a aula da professora é tão boa quanto a do professor Pimpolho. Tipo, então, assim, isso, quando o mundo sussurra isso para você, você às vezes acaba escutando e acreditando. Então, por muito tempo eu acreditei nisso. Eu acho que de sentir segurança e falar assim, cara, eu sou zica no que eu faço, tem uns 2 anos pra cá. Olha quanto tempo. Tem 2 anos pra cá que eu sei assim que eu vou em algum lugar dar um seminário e ele me questiona uma outra coisa aleatória, porque as pessoas tentam testar a sua qualidade e o seu valor o tempo todo, e eu tiro da carteira, tipo, eu tenho esse repertório, tá aqui, ele acontece. Então, durante a faixa roxa, marrom e o início da preta, eu com certeza carregava comigo a síndrome da impostora, de duvidar de mim mesma, de achar que eu não tinha conteúdo para entregar. E, na verdade, eu acredito que há muito tempo eu tenho esse conteúdo, mas eu não tinha essa segurança. E de 2 anos para cá, eu decidi me olhar no espelho e me dar mais valor. Falar, cara, não é à toa que está acontecendo tudo isso. Tipo, você construiu tudo isso, mas eu tive que conversar muito comigo sobre. Aí hoje pode sussurrar. Agora, hoje eu não escuto mais os sussurros de fora. Então, assim, eu sou uma eterna faixa branca, eu busco conhecimento, eu estou o tempo todo estudando para me tornar uma professora cada vez melhor. Mas sim, hoje eu sou uma professora de jiu-jitsu faixa preta, tão qualificada quanto qualquer homem professor de jiu-jitsu faixa preta ou qualquer outra mulher, independente do gênero. Eu acho que nós, professores, temos como obrigação continuar nosso desenvolvimento para cada vez entregar melhor qualidade de ensino para os nossos alunos. E ponto. Independente do gênero e independente da profissão, né? Sim, sim, com certeza. E eu vejo que você tem esse trabalho com os seus alunos, né? Você tem a casa GB que você está formando pessoas e você está qualificando essas pessoas para que elas entendam que o jiu-jitsu é uma profissão e que, né, a gente precisa estudar, não tem como a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que correr atrás, a gente tem que aprender e tem que dar o nosso melhor todo dia, né? Perfeito. Eu gosto de assistir professores de universitários fazendo podcast, porque você vê a oratória. Você tem que ler, porque você só lendo que você vai falar melhor e melhorar o seu repertório de oratória. Então, assim, não é só jiu-jitsu. As pessoas precisam sair da caixinha. Para a gente começar a entregar um melhor jiu-jitsu, mais qualidade em aula, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, seu repertório didático, de habilidade técnica e principalmente sua habilidade de comunicação com o outro. Se você não trabalhar sua comunicação com o outro, como você vai ensinar? Eu conheço pessoas que são habilidosas num nível, mas não têm desenvolvimento na didática. E aí, como passa isso para o outro? Então, é fundamental estudar, ler. E às vezes, quando eu falo em ler, não tem nada a ver com leitura de jiu-jitsu. Tem a ver com leitura de liderança, de desenvolvimento humano, de comunicação, de integração. Então, assim, isso tudo, né? Então, aí quando você fala estudar, a pessoa pensa que é ir lá e treinar 2 treinos por dia, né? Não é isso. Para ser professor, não é só isso. Com certeza. Nica, o que é que se passa na sua cabeça quando você chega no tatame, num evento, na sua academia? Você olha assim, tem 100 meninas, mais de 100 meninas no tatame. O que é que vem na sua cabeça? Eu sempre falo uma coisa para as meninas e que eu trago comigo para a vida. Nunca deixar ser normal algo extraordinário. Então, não tem um dia que eu não vá dar aula para as minhas mulheres e que na hora da formação meu coração não vibre com aquilo.
de olhar a faixa marrom, ao outro lado do tatame aponta a faixa branca, lotado o meu tatame, com muitas mulheres. Eu sempre fecho, dou aquela agradecida pro cara lá de cima, porque eu falo assim, cheguei lá. Para mim, isso é chegar lá, né? Vitória e sucesso é muito subjetivo. Eu me sinto muito realizada. Então, é toda aula do meu GBF, eu me sinto muito foda. Tipo, muito. Eu falo, caraca! Porque é um sentimento de realização mesmo. E eu tento entender que aquilo não pode ser normalizado. Não para mim. Então é muito especial, né? É igual quando eu vejo minha filha se desenvolvendo, se tornando uma grande mulher. Aquilo não pode ser normal para você. Ela vem me dar um cheiro, me dar um abraço. Eu sou pegajosa. Então, eu sempre tô agarrada com ela. A gente vai para musculação junto. Eu fico dando um cheiro, eu fico beijando. E isso não pode ser normal, entende? É a nossa hora na musculação, cara, mas é tão especial, é tão único. Então, eu acho que isso para mim é o segredo, assim. Eu não gosto de achar que nada é normal na minha vida. Eu tenho dias extraordinários todos os dias da semana, sabe como? Aham. É ver essa beleza, essa mágica nas pequenas coisas do dia a dia, né? Porque eu acho que isso que é o que. Eu sinto que a galera acha assim, quando eu viajar para tal lugar eu vou ser feliz. Quando, né, sexta-feira, enfim, né, coloca tão longe. E, cara, é tão maravilhoso você ter a possibilidade, e é um privilégio que as pessoas não se dão conta, você acordar de manhã e poder comer bem. Você poder fazer teu treino de jiu-jitsu, cara, que é um puta privilegiado. Tem gente que não tem condição de sair de casa porque não tem dinheiro para pegar um ônibus. Então, assim, quando você começa a dar valor dos pequenos detalhes e milagres que acontecem no teu dia, e não é romantizando a positividade, não, é tenso. Tem dia que é brabo, tem dia que eu não tô pegajosa assim com a minha filha, não. Tem dia que. Mas, olha, é louco, tá? O GBF, a minha aula feminina, eu sempre saio de lá, tipo, calma lavada. Mas é você o tempo todo tentar estar alinhando a tua perspectiva com a tua vida. Porque senão sempre vai estar para depois o teu momento de ser feliz, entendeu? Sempre vai estar. E assim, a gente se auto-sabota demais, demais. A gente se mantém, né, no desamparo aprendido a todo momento. A todo momento a gente acha que tem que estar em guerra, que tem que estar lutando, que alguma coisa não tá boa, ou que alguma coisa vai acontecer. Meu irmão, respira um pouco e curte o rolê. Esse ano eu acho que me ensinou isso, tá? Por conta do burnout, porque eu era essa pessoa. Eu organizei o GBF Camp desse ano, botei 150 mulheres no evento em 16 dias. Quando eu fechei o evento, eu já estava falando sobre o evento seguinte, desse ano que vem, onde a gente já tem 300 mulheres inscritas. Então, ou seja, eu nem curti o evento de sucesso, eu já estava programando outro. Eu falei, não. Me falaram, né? Falou, cara, você tá louca, meu irmão. Para, comemora, olha aí o que você conseguiu fazer. Aproveita, curte um pouco Então, acho mais, né? que eu acho que a gente tem que se puxar a orelha e começar a valorizar mais as coisas pelas quais a gente luta tanto e às vezes passa batido, né? Com certeza. O que eu ia te fazer uma pergunta agora, e meio que juntando com o que você falou, né? Você falou quando você sai da aula das meninas, você tá de alma lavada, você tá muito tranquila. Eu acho que é uma sensação que. Não sei se todo mundo tem, mas eu sinto isso também. Eu escuto muitas pessoas na academia falando isso. Muitas vezes a gente tá tendo um dia muito difícil, a gente não quer ir treinar, não tá afim de treinar, mas você vai porque é parte da sua rotina, você, né, quer fazer aquele compromisso que é o treino. E quando você sai de lá, você sai muito melhor do que você começou, né? Às vezes você chega lá pensando, pô, vai ser o pior treino da minha vida, vai ser hoje. Pelo contrário, é o melhor treino da sua vida, você se sente super bem, né? O que é que você acha que tem de diferente dentro do jiu-jitsu que a gente consegue desenvolver tanto esse aspecto mental e que a gente consegue começar a aplicar essas lições que a gente aprende ali no tatame, no dia a dia, para a nossa vida, né? Porque até isso mesmo que você está falando, de você aproveitar o momento. Eu sinto muito isso no jiu-jitsu, quando as pessoas me perguntam, né, por que, que o jiu-jitsu é bom e tal. Cara, no jiu-jitsu não tem tempo de você estar pensando em outra coisa. Quando você tá lá tentando entrar uma finalização, tentando dar uma raspagem em alguém, você tá muito focado naquilo dali, você tá aproveitando aquele momento, né? O que é que você acha que o jiu-jitsu tem que é tão diferente de outros esportes que permite que a gente faça isso? Eu acho que é essa meditação ativa, né? Porque você precisa estar lá. Se você não estiver presente mentalmente, fisicamente,
você apanha muito. Então, ou você presta atenção no que está acontecendo dentro do tatame, ou você não consegue se conectar, não consegue conectar golpe, não consegue conectar o teu jogo de jiu-jitsu, você não consegue desenvolver, porque o jiu-jitsu em si já é muito difícil. Não é fácil. Jiu-jitsu é um xadrez do corpo humano, ou seja, xadrez já é difícil. Daí tu pega o corpo, coloca lá no tatame. Então eu acredito que você precisar estar presente é uma exigência do jiu-jitsu e isso faz com que as pessoas consigam se desligar do mundo real por uma hora e isso é abençoado em tempos de rede social, em tempos onde as pessoas não têm limites, né? Mandam mensagem para você sobre trabalho 11 da noite num domingo. Então você ter esse momento de relaxamento que o teu celular não pode entrar, ele não é bem-vindo, é fundamental. E eu acho que tu perguntou, né, por que que você acha que faz tanta diferença na vida das pessoas? Eu acho que tem a gente está muito sozinho, a gente vive uma sociedade muito sozinha, porque é iludida, né? As pessoas pensam, eu tenho 10 mil seguidores. Não, cara, a gente não tem ninguém. Né? Se você tem que construir as suas relações aqui fora, aqui no tete a tete, no corpo. O humano, biologicamente falando, precisa do outro. Então, eu tenho muitos alunos que vão ter contato com outra pessoa lá dentro do tatame. Então não é só um esporte. Você vai chegar na academia, você já vai vendo uma galera, você vai interagir socialmente com uma galera e melhor, você vai estar em contato físico com uma galera. Cara, é provado, é químico. Você encontrar, se ter contato com outra pessoa, libera N hormônios. Então é fundamental para você ser mais feliz. Então o jiu-jitsu faz isso, mesmo apanhando, você está tendo contato físico necessário com o outro para te trazer melhor qualidade de vida. Então, não tem como você ir para um tatame e não se sentir abençoado, tipo, não se sentir de alma lavada, não se sentir mais tranquilo. Eu escuto de muitas pessoas, o jiu-jitsu é minha terapia. E ele é, sim, em termos de tratar sintoma, com certeza o jiu-jitsu é terapêutico. Ele não trata a causa. A causa as pessoas precisam aprender a buscar terapia, psicologia e buscar o porquê você age de tal forma. Mas o estresse do dia a dia, a ansiedade, a qualidade do sono ruim, o jiu-jitsu vai te trazer. Porque é impossível tu treinar jiu-jitsu e não querer dormir depois igual um anjo, né? Com Eu tô certeza. voltando a treinar agora, depois de cirurgia, e aí ontem eu tomei banho, eu fiquei uma hora no sofá de toalha, porque eu não conseguia viver. Então, esse é o jiu-jitsu que muda vidas. Com Porque certeza. você, por fora, você aparentemente está até triste, né? Que você fica, mas por dentro você está realizado, né? Por se superar, por resiliência, por ter conseguido, porque muitas vezes você não quer ir treinar, mas você se esforça e vai treinar. Então você até sai abatido do treino, porque fisicamente você ficou exausto, mas dentro do seu corpo tudo está em festa, os hormônios estão acontecendo, as conexões estão acontecendo e você vai ficar um ser humano mais leve, sem medicamento, né? Que é o mais importante. Sim. E essa questão da conexão que você falou, né? Quando eu pergunto a muitas pessoas, e para mim também, o que é que fez você ficar no jiu-jitsu? A grande maioria vai ser essa conexão, esses amigos que você fez, essa família que você construiu dentro do tatame, né? Isso que é importante, porque o esporte é maravilhoso, claro, não tô querendo dizer que não é, mas o armlock, um triângulo, não é isso que importa, né? Não, é incrível, mas é a ferramenta, é a ferramenta, é a ferramenta que conecta. O importante mesmo é o ambiente, isso que são as pessoas, né? A gente precisa sempre conectar e fazer esse entendimento que pessoas também são ambientes. Então, quando você se conecta com ambientes saudáveis, não vai ter erro, né? Você vai acabar desenvolvendo hábitos mais saudáveis, você vai acabar desenvolvendo relações mais saudáveis, e o jiu-jitsu pode trazer isso para você. Eu sou uma pregadora do jiu-jitsu. Você acha que esse seu background da psicologia ajuda muito a você a perceber essas outras coisas dentro do tatame, fora, a ter toda essa relação com essas pessoas, a ter toda essa conexão? Você acha que é por isso? Esse é também uma das coisas que te ajuda, né, a ser quem você é hoje, a chegar onde você chegou com essa representatividade que você tem?
Acho que duas coisas, a psicologia, com certeza, mas também com certeza minha história de vida. Então, tudo que eu passei nos últimos 41 anos que tornaram quem eu sou hoje, são responsáveis pelo resultado do meu trabalho. Então, todos os desafios que eu tive na vida, aprender a me virar desde muito cedo e não ter suporte, não ter apoio, né? Eu escutei um termo, ser órfã de pais vivos, né? Me trouxeram a possibilidade de fazer o que eu faço hoje. Então, com certeza, a psicologia me trouxe um entendimento operacional da coisa, né? E a vivência me trouxe a prática. Então, teórico, perdão, da coisa. Então, a psicologia me trouxe a teoria e me trouxe entendimento de por que eu agia de tal forma, por que eu era assim, por que aquele momento, aquele estágio da minha vida, né? Porque eu sou completamente diferente da mulher de 10 anos atrás. Então, a soma da minha vivência, da psicologia e o jiu-jitsu, a experiência de tatame, resultaram nesse ser humano aqui hoje. E tenho certeza que daqui 10 anos já vai ser outro. Sempre evoluindo, né? Em constante evolução, melhorando aí. Nika, qual que é o legado que você quer deixar dentro do jiu-jitsu, né? Dentro da comunidade? Eu acho que para as pessoas se apoiarem mais. Sabe que no Brasil a gente é um país com pessoas muito intelectualmente desenvolvidas. O Brasil tem pessoas fenomenais, não só no esporte, em todas as áreas de estudo. E o Brasil não tem um prêmio Nobel. E aí, quando questionaram isso, foi porque os próprios brasileiros boicotavam as indicações. E eu vejo isso acontecer dentro do jiu-jitsu também. Se você pegar um atleta americano, uma atleta americana, ela tem muito mais engajamento, por exemplo, em redes sociais do que atletas brasileiros. Porque eu percebo que as pessoas elas copiam o teu trabalho, mas elas não enaltecem o teu trabalho. E isso não é só com o meu trabalho ou o seu trabalho, é dentro de toda a comunidade, desde o professor, desde o dono de escola, desde até o atleta. E não é uma particularidade do jiu-jitsu. Eu falo do jiu-jitsu porque eu vivo o jiu-jitsu. Mas eu acredito que nós brasileiros precisamos ter mais orgulho do nosso povo e das nossas conquistas e do nosso trabalho. E principalmente nós, seres humanos, precisamos ter mais orgulho e valor das pessoas que estão vencendo ao nosso lado. Como a gente tem dificuldade e quer de imediato competir com o nosso vizinho que está prosperando, ao invés de empoderá-lo também, ao invés de apoiá-lo também. Tem para todo mundo. Essa ideia de escassez é de uma mentalidade fraca e pequena. Então, eu acho que se eu quero deixar alguma coisa no mundo, é o que eu faço dentro do meu tatame. Hoje, todas as minhas faixas pretas dão aula na minha escola e tem espaço de voz e de fala na minha escola. Porque eu sei que a vitória delas, a conquista delas, não vai tirar o meu lugar de trabalho, de sacrifício, de caminhada, não vai tirar o meu lugar de fala no mundo. Muito pelo contrário. Então, eu luto por uma mesa maior. Eu sempre uso esse termo. Estou aqui para fazer uma mesa maior. Então, acho que se for para eu deixar alguma coisa, que seja a ideia de que a gente pode torcer pelo outro, somar, né, enaltecer, falar o nome de outra pessoa numa sala cheia de oportunidades, que isso não vai fazer com que eu perca oportunidades. E isso dentro do jiu-jitsu tem que acabar, porque a gente tem muito atleta bom, a gente tem muito professor bom, a gente tem muita equipe boa, e se a gente não aprender a fortalecer o jiu-jitsu brasileiro, lá fora eles vão saber se fortalecer. E quem perde é a gente de novo, mais uma vez. Então a gente não tem Nobel e daqui a pouco nem jiu-jitsu brasileiro a gente tem mais, por falta de apoio uns aos outros. Eu acho que é isso. Eu acho que você falou é muito importante, né? Tem para todo mundo. Né? Tem muito espaço para crescer. Eu estava conversando com a Maggie Greendat, né, para um outro podcast que a gente vai ter com ela, e ela falou uma coisa que é muito legal também. O jiu-jitsu não é só você ser o atleta ou você ser o professor, tem tantas outras coisas que você pode fazer, né, ao redor, tipo um podcast de jiu-jitsu, você pode ser um coach, né, um preparador físico, você pode ser um preparador mental focado no jiu-jitsu, marketing, enfim, tem várias coisas, tem um espacinho para todo mundo. E quando eu enalteço o teu trabalho,
você talvez abra portas para mim também, para que o jiu-jitsu cresça mais e para que apareçam mais oportunidades para mim, para quem vier depois de mim, para quem vier depois de você, né? Então eu acho que é muito importante a gente Perfeito. abrir mais a cabeça e ver que tem espaço para todo mundo, né? Sim, e que vai acontecer. Assim, não tem como, não tem porquê, entende? E outra coisa, né? Eu falo isso muito. Cara, somos 8 bilhões. Amanhã eu não tô mais aqui. Já pensou se só a Nica fizesse, levantasse a bandeira para o jiu-jitsu feminino? Aí eu morro, acabou tudo. Cara, eu sou um nada nesse mundo. Eu preciso de muita gente lutando pela mesma causa para as coisas mudarem, né? A gente precisa trazer essa consciência de luta para todo mundo, porque todo mundo tem que fazer, tem direito, tem espaço e também tem o dever de fazer a diferença. A gente não pode passar nessa vida sendo inútil. A gente tem que parar de subestimar, né, o ato de fazer, de lutar pelas coisas. A gente tem obrigação de tentar deixar isso aqui um pouco melhor que a nossa passagem nessa terra. Eu tenho para mim isso. Com certeza. Nica, com relação ao jiu-jitsu feminino, né? O que é que você acha que falta? Eu sei que existe toda a questão da sociedade como um todo, a mulher ainda está lutando muito para, né, chegar ao mais próximo, se igualar com os homens, mas tipo assim, o que é que falta dentro do jiu-jitsu feminino? O que é que a gente pode fazer no dia a dia? As mulheres se apoiarem. Não tem nada a ver com os homens. Eu tenho muito apoio da comunidade masculina dentro do jiu-jitsu. Eu tenho pouco apoio da comunidade feminina dentro do jiu-jitsu. Essa é a grande verdade. Pessoas criticam o meu trabalho, quando eu vou ver são mulheres. Então, assim, pessoas criticam as atletas, quando eu vou ver são outras mulheres. Se a gente não ensinar o mundo como nos tratar, e as pessoas só aprendem pelo exemplo. Então, a primeira coisa que eu escuto quando a gente pede as coisas para os homens, no sentido de respeito e nos dê espaço, a primeira coisa que eles questionam: peraí, mas a outra lá falou isso da outra lá. A gente precisa acabar com essa guerra interna para aí sim conseguir começar a mudar as coisas. Então, sabe, ao invés de a gente criticar, a gente precisa aprender que não precisa criticar tudo. Cara, se você não gosta do trabalho do outro, segue a tua vida. O que que tu tem a ver com isso, meu irmão? Agora, se você quer somar, então soma. Então elogia, então enaltece, então abre espaço. E por que não, né? De outra mulher. Então, assim, eu acho que a maior falha dentro da comunidade do jiu-jitsu feminina é a falta de apoio entre as mulheres. Concordo. Concordo muito com você. Então, a hora que isso acontecer, você pode ter certeza que o reflexo lá de fora vai mudar. Com certeza. A gente só está recebendo o reflexo do espelho. É verdade. O comportamento tem que mudar é aqui, ó, não é lá fora, não. É verdade. Nica, pra gente encerrar, o nome do nosso podcast é BJJ Hood. O que é BJJ Hood pra você? Ah, minha família aqui, minha Gracie Barra Curitiba todinha. Eu acho que é você viver sua verdade, dentro da sua verdade, você poder melhorar a tua vida e melhorar a vida das pessoas à sua volta, sem falsas hipocrisias, né? Ser de verdade, que custa muito caro, porque nem todo mundo está pronto para receber o outro como ele é, mas a gente tem direito de ser como somos. Então, você poder viver sua verdade dentro da sua comunidade é isso para mim. Maravilhoso. Nica, muitíssimo obrigada por tirar esse tempinho hoje aqui para conversar com a gente, para trazer um pouquinho dos seus ensinamentos, das suas palavras aqui para o BJJ Hood Podcast. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente consiga se conhecer pessoalmente logo, logo. Eu vou estar no GBF aqui no Arizona, então se você estiver lá... Também. Eu também. Então a gente vai se conhecer lá, sim. Muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu fico muito feliz de ver todo o trabalho que você faz e eu me inspiro muito nisso e quero ver se talvez um dia com esse podcast também eu consiga fazer a minha parte, né? De levar o jiu-jitsu feminino, de levar esse trabalho que as mulheres fazem. Já está fazendo, já. Você já está trazendo voz para as mulheres, então você já está fazendo. Muito obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada pelo convite. A gente se vê aí no Arizona. Lá em fevereiro a gente se encontra. Para você que está assistindo esse episódio, compartilha aí com o seu amigo. Não esquece de enviar para alguém que você acha que vai aproveitar um pouco do que a gente conversou aqui hoje, que vai aprender um pouco com a gente. Então já envia para ele. Não esquece que a gente está em todas as plataformas de podcast, no Apple Podcast, Spotify e no YouTube.
A gente tem legendas em inglês, então se você tem um amigo gringo aí que não fala português, pode mandar para ele que ele vai poder assistir no YouTube e no Spotify. E a gente também tá no Instagram como BJJ Hood Podcast. Não esquece de seguir a gente por lá. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Thanks for listening. Would you like to share your story? Email us at bjjhoodpodcast@gmail.com. You can also follow us on Instagram at BJJ Hood Podcast.